Nós vamos dar continuidade ao estudo que a gente está fazendo hoje, chegando ao fim dessa nossa série, cujo grande tema é uma igreja que vive, e hoje nós vamos falar com o tema Vivendo pela Vontade do Senhor. Vivendo pela Vontade do Senhor, convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21. Efésios, capítulo 15, do verso 15 ao verso 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse aqui a gente pode repetir juntos? Vamos lá? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque podemos ler, porque podemos meditar sobre ela, sabendo, Pai, na certeza de que o Teu Santo Espírito fala ao nosso coração. Nos leve, Senhor, à compreensão da Tua palavra, nos leve, Senhor, a uma compreensão plena da Tua vontade. Que a nossa vida, Senhor, se ajuste à Sua vontade. Que a nossa vida seja modelada de acordo com a Tua vontade. E mais do que isso, Pai, que todo esse conhecimento, que toda essa compreensão se traduza na nossa forma de viver. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. A primeira parte desse texto nos faz um convite. Um convite em forma de um imperativo, né? Então não é só um convite aberto, mas um convite que chega como um imperativo para aqueles e para aquelas que já conheceram o Senhor, que creem nesse Senhor, que têm contato com a sua vontade revelada em Jesus Cristo e nas Escrituras. Para uma pessoa que já compreendeu que este Deus quer se revelar a nós, quer conversar conosco, quer dirigir a nossa vida, e para que esse querer desse Deus fosse possível, Ele, Deus, executou um plano. Ele trouxe para a terra, para a história, a sua vontade, revelada em Jesus Cristo. Ou seja, para que todos nós pudéssemos ter um relacionamento de intimidade com esse Deus e sermos orientados na vida por este Deus, Ele nos enviou o Seu Filho para que morresse no nosso lugar, para que pagasse os nossos pecados, zerasse a nossa conta. Esse Jesus Cristo ressuscita, nos dá uma nova vida. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, chega até nós a nova criação, no poder do Espírito Santo de Deus que agora sopra dentro de nós, naqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, para essas pessoas que passaram por esse processo de reconhecerem quem são, de reconhecerem Cristo como seu Senhor, de se renderem a Cristo e decidirem se submeter ao seu discipulado, ao seu ensino, essa palavra chega para nós como um convite, mas um convite em forma de um imperativo, para que nós saiamos da insensatez e nos acheguemos à sabedoria. Para que deixemos de viver como insensatos, num mundo de insensatos, de valores insensatos, para vivermos com o Deus de toda sabedoria. Para vivermos guiados pela sabedoria proveniente do Deus de toda sabedoria. Esse é o convite em forma de imperativo, da insensatez à sabedoria. E diante de tudo que a gente viu em Efésios, na verdade, todo esse conhecimento da obra de Deus, do plano de Deus, de tudo o que Ele fez, vai se resumir no nosso jeito de viver.
Tudo isso que a gente está aprendendo com Paulo em Efésios se resume na nossa maneira de viver. A gente já começou a ver isso com o texto que o Riscado pregou para nós no domingo passado, sobre o viver em santidade, uma comunidade que busca essa santidade, porque buscar a santidade é buscar vivermos de uma forma que a nossa vida se torne cada vez mais parecida com a vida de Deus, para que a vida de Deus invada a nossa vida e a gente passe a viver de uma outra forma, uma busca por santidade. E hoje a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, levando então em consideração que essa comunidade que agora vive em Cristo Jesus, que está no caminho do crescimento, que está no caminho da santidade, é uma comunidade que de uma vez por todas precisa pensar na sua maneira de viver. Por isso, Paulo começa esse texto no verso 15 dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Entenda bem isso. Aqui não está excluído o tenham cuidado com o que vocês pensam. Não está excluído o tenham cuidado com as coisas com as quais vocês alimentam a mente de vocês. Não está fora. Mas é que todo esse conhecimento, todo esse saber, toda essa quantidade grande de informações que nós temos sobre Deus, sobre Jesus, o que Ele fez na história e tal, tudo isso se resume no jeito que a gente vive. No final das contas, o que vai avaliar o quanto nós aprendemos desse Deus e vivemos com esse Cristo, não é tanto o quanto a gente sabe, porque o quanto a gente sabe a gente pode enganar. O quanto a gente sabe a gente pode colar na prova. O quanto a gente sabe não significa que aquele tanto que a gente sabe se traduziu no jeito da gente viver. Pode ser que eu conheça a Bíblia toda, mas não viva absolutamente nada do que nela está escrito. Pode ser que eu conheça tudo sobre as Escrituras, mas eu não faça a mínima noção de como traduzir aquilo em vida. Então, o saber simplesmente não diz muita coisa. Mas o saber traduzido em vida, esse diz muita coisa. Porque isso de fato é sabedoria. Sabedoria é quando a gente traduz em vida, em modo de viver, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. Então, o relacionamento com Deus, o que a gente sabe sobre Deus, tem que mudar a forma como nós vivemos o nosso cotidiano. O nosso dia a dia tem que ser mudado. Por isso que na oração a gente falou que pode ser que os nossos problemas não saiam, mas a gente pode ter perspectivas diferentes sobre eles. A gente pode ter maneiras diferentes de tomarmos decisões diante das decisões que precisamos tomar no nosso cotidiano. A gente pode pensar mais sabiamente, a gente não está mais determinados a uma vida de insensatez. Não estamos mais presos à maldição da insensatez que há no mundo, mas agora somos convidados por Deus, pelo Filho, pelo Espírito Santo do Pai que sopra em nós a uma vida de sabedoria. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E que a maneira de viver de vocês, que o cotidiano de vocês, que as decisões de vocês, que os relacionamentos de vocês, que as conversas de vocês, que os valores pelos quais vocês vivem, não sejam valores forjados no mundo de insensatez, mas vivam como sábios. E aqui tem algo muito especial sobre o seguinte, certo? E aonde é que eu busco essa sabedoria? Aonde é que eu busco essa sabedoria? Como eu posso viver sabiamente? A Bíblia, gente, é um livro de sabedoria prática. A gente precisa sempre lembrar disso. A Bíblia é um livro de sabedoria prática. Não é o livro das abstrações e da especulação dos filósofos. Tinha um filósofo, Pascal, que dizia o seguinte: o Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da história, é o Deus que está integrado com a vida. É o Deus que está transformando a vida das pessoas. Não é o Deus dos filósofos. Não é o Deus da abstração, da especulação distante da realidade. Não é o Deus que somente alguns têm acesso porque conseguem se debruçar em assuntos complexos e ficar pensando demais. Ele é o Deus do cotidiano. Ele é o Deus das gerações. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da sabedoria prática. Quando a gente vai, por exemplo, para um livro como Provérbios, a gente vai encontrar a sabedoria revelada para as coisas do cotidiano. Em Provérbios a gente encontra até umas coisas muito curiosas. Conselhos do seguinte sentido: olha, quando você for se hospedar na casa de alguém, não se demore muito na hospedagem, porque senão você vai incomodar a pessoa. Olha, uma sabedoria divina.
Você está entendendo? Eu brinco sempre, a Amanda e o Porquinho, um tempo atrás, foram lá na nossa casa, foram jantar com a gente, e aí, obviamente, brincando com toda a minha seriedade, eu cheguei para eles e falei, pessoal, a hora que vocês quiserem ir embora, vocês já podem ir. Vocês fiquem à vontade, a gente já jantou, a gente já conversou, se vocês... Ricardo, eu fiz isso com você também ou não? Não fiz, né? O Ricardo não. Mas, ou seja, quando você for se hospedar, né, não fica prolongando muito, às vezes a pessoa quer dormir, etc. O André conta a história de um, não sei se é um irmão dele, que chegava um determinado o momento que a visita estava em casa, ele ia para o quarto, colocava o pijama e voltava. Olha que interessante. Uma sabedoria de vida. Você está entendendo? A gente dá risada com essas coisas, gente, mas para pensar o seguinte, é a maneira como a gente vive que está em questão. A Bíblia está tentando orientar a gente sobre como viver nesse mundo. Entenda isso. A Bíblia não está a fim de preparar a gente para viver numa realidade que não existe. Ela está a fim de preparar a gente para viver nessa realidade. Ela está a fim de preparar a gente para viver sabiamente num mundo de insensatez. É como se o mundo tivesse louco e a Bíblia está tentando me mostrar que, olha, é possível ser sábio no meio dessa loucura toda. É possível agir com sabedoria no meio de toda essa insanidade. Não é porque o mundo é maluco que você precisa ser maluco junto. Existe uma outra forma da gente pensar, existe uma outra forma de viver e a gente precisa buscar essa sabedoria onde? Eu só quero ler esse texto de Provérbios com vocês, capítulo 2, de 1 até 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria, presta atenção nesse, hein? Se procurar a sabedoria, como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Que incrível, né? Se você buscar a sabedoria como quem busca a prata, se você buscar a sabedoria, esse conhecimento de Deus, como quem está à procura de um tesouro escondido, e eu me lembro de quantos desenhos que eu assisti de super-heróis, de filmes, etc., onde tinha o mapa do tesouro escondido. Vocês lembram de alguma cena assim? Quer dizer, toda aquela loucura, aquela insanidade de ir atrás de um seguro, de um tesouro escondido, e todas as aventuras, as dificuldades, o tempo gasto, a energia gasta para chegar no tesouro escondido. Quer dizer, se você colocar todas as suas energias para buscar a sabedoria do Senhor, então você vai entender o que é temer o Senhor. Então você vai encontrar aquilo que realmente vale a pena buscar. Mas qual é o grande problema nosso? É que nós somos treinados desde pequenos, de segunda a sexta, a buscar a prata e o tesouro escondido. Nós somos educados para que a nossa vida seja investida na busca da prata e do tesouro escondido. No sábado, a gente busca o descanso. E às vezes nem é o descanso. Nós somos tão insensatos que a gente não descansa. A gente confunde descanso com entretenimento. E a gente sai do entretenimento mais cansados do que quando a gente entrou. E no domingo? No domingo a gente finge que veio buscar sabedoria. Aí não vai ter jeito. Não vamos achar a sabedoria dessa forma. É o inverso, gente. Se nós colocarmos todo o nosso esforço cotidiano para buscarmos a sabedoria do Senhor em primeiro lugar, por isso é que Jesus, na mesma tradição, na mesma linha de sabedoria, nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo que as coisas que a prata compra, sabendo que as coisas que nós precisamos para a vida, Ele nos dá. Por isso que buscamos em primeiro lugar a sabedoria do Senhor. Esse deve ser o nosso empenho. Buscar essa sabedoria.
aprender a colher na palavra de Deus a orientação para a vida, começar o nosso dia de uma forma bem prática, começar o nosso dia buscando a sabedoria. Começarmos o nosso dia não atropelados, já abrindo, desliga o alarme, vai falar se você não é assim no cotidiano. Tocou o seu celular, é o alarme para você despertar. Aí você tira o seu celular do modo offline, do modo avião, e qual é a primeira coisa que você vai ver? Teu WhatsApp e o teu Facebook. E os teus e-mails. Certo? E aí o que você já encheu a sua cabeça dos seus primeiros momentos do dia? Você já encheu a sua cabeça com coisas que não tem nada a ver com o Senhor, com coisas que não vão te acrescentar sabedoria alguma, muito pelo contrário, com coisas que vão te irritar, com coisas que vão fazer com que o seu dia já seja perdido logo nos primeiros minutos. Por quê? Porque a gente está decidindo viver pela insensatez. Porque a gente está diante de nós a possibilidade, mas a gente continua optando pela insensatez. Se nós invertermos o jogo e buscarmos primeiro a sabedoria, todas essas coisas da insensatez começam a ser relativizadas. Isso é um aprendizado de vida, é uma reeducação da forma como nós lidamos com o nosso tempo. E justamente por isso é que se nós buscássemos a sabedoria do Senhor, nós aprenderíamos a usar o nosso tempo com mais sabedoria. Se nós buscássemos o Senhor, a gente aprenderia a usar o nosso tempo com sabedoria. Esses dias uma pessoa falou para mim que existe um aplicativo, que esse aplicativo monitora os celulares de filhos, etc., na questão de tempo de internet, coisas que você pode acessar, não pode acessar. Vocês já ouviram falar disso? E aí essa pessoa chegou para mim e falou, olha, teve um dia tal que a minha filha ficou 6 horas na internet. De um dia de 24 horas, 6 foram gastas na internet. Aí eu faço a seguinte pergunta para nós, como é que a gente tem gastado o nosso tempo? A gente está falando de uma criança, mas não fica você aí todo triste por causa da geração futura que está perdida. A gente não é diferente, não. A gente faz a mesma coisa. Se não é com a internet, é com a televisão, é com outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com busca de sabedoria. Não são fontes de sabedoria. São fontes de insensatez. São fontes de ódio. São fontes de raiva. São fontes de ruptura entre as pessoas. São fontes onde nós estamos alimentando a nossa vida com mentira como se fossem verdades. E a gente está indo atrás dessas coisas. Qual é a palavra do Senhor para nós sobre isso? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, aproveitando ao máximo o tempo que nos é dado, que nós temos. Por quê? Porque os dias são maus. São dias de crise, são dias de um cenário caótico, são dias em que a gente vive em um mundo que é uma grande confusão. Você acha que Paulo está falando dos nossos dias? Não, ele estava falando dos dias dele. Já era caótico, já era uma confusão. E se você perguntasse como eram os dias no tempo de Jesus, também eram caóticos e era uma confusão. Se você for um pouco mais para trás e perguntar como foram os dias em Jeremias, caótico e confusão. Se você for lá em Abraão, como que era aí? Caótico e confusão. Se a gente viajar 300 anos no futuro, caos e confusão. Os dias são maus. Isso é uma constante na história. Os dias são maus. As notícias não vão ser boas. Está entendendo? A realidade não é a ideal. A sociedade não é a ideal. A gente está vivendo num mundo que não é o ideal e não vai ser o ideal. É justamente porque não é o mundo ideal que Deus trouxe para nós o reino dele. E nós estamos esperando o reino dele. Para que vivamos com a sabedoria do reino dele num mundo que não é ideal. Para que vivamos com a sabedoria de Deus em um mundo de insensatez, forjado na insensatez e que transpira a insensatez. Esse é o nosso chamado. Portanto, como é que a gente pode gastar o nosso tempo, desperdiçar o nosso tempo? E isso talvez seja o que a gente mais faz. Gastamos o nosso tempo, desperdiçamos o nosso tempo, falando do caos desse mundo. Conversando e problematizando em cima dos problemas. Para que esse caos, que já é um caos, se torne mais caótico ainda. E aí a gente vai indo. E a gente passa boa parte do nosso dia com as coisas que a gente vê na internet, com as conversas que a gente tem, tudo gira em torno do problema, do caos, da injustiça, da corrupção, da maldade que se prolifera e não sei o quê e tal. E aí vai.
E aí a gente enche a nossa cabeça com o caos, e a gente se alimenta com o caos, e com isso o que a gente está fazendo? Nos alimentando com insensatez. Porque você já viu a sabedoria gerar o caos? Você já viu a sabedoria gerar o problema? A sabedoria é o que nos ajuda a viver sabiamente no meio desse caos e no meio de todos esses problemas. Qual é a saída? Sim, o mundo está um caos. O Brasil, o nosso cenário, o nosso momento é um momento caótico, é um momento terrível. Daí a gente tem duas opções. Ou a gente fica se alimentando do caos, ou a gente fica se alimentando de todas as coisas que a gente está vendo, ou a gente está olhando e cada vez desistindo mais do mundo por causa da insensatez desse mundo, ou nós podemos usar aquilo que o Senhor nos ensina. Nós podemos parar de lutar contra o mundo usando a lógica do mundo e aprendemos a trabalhar para o bem deste mundo, usando a sabedoria de Deus. Vou repetir isso. Nós podemos parar de lutar contra o mundo, usando a lógica do próprio mundo, para passarmos a cooperar com o bem neste mundo, usando a sabedoria de Deus. Para qual dos dois você acha que a gente foi chamado? Para qual dos dois você acha que o Evangelho nos convida? Para lutarmos contra o mundo usando as lógicas do mundo? Ou para trabalharmos para o bem no mundo usando a sabedoria de Deus? Ele nos convida, portanto, eu não precisaria nem dizer, mas enfim, Ele nos convida para usarmos a sua sabedoria. Ele coloca a sua sabedoria à nossa disposição, para que através da sua sabedoria nós aprendamos a cooperar com o bem, a trabalhar para o bem neste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nunca se esqueça desse texto. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, as quais Ele preparou antes, para que nós andássemos nelas. Nós somos criação de Deus feita em Cristo Jesus com um propósito, para que andemos, para que vivamos de acordo, trabalhando junto com Deus, para que realizemos neste mundo as obras que Deus realiza. Nós estamos neste mundo para cooperar com o bem. Nós estamos nesse mundo para trabalhar para o bem. Nós estamos neste mundo não é para ficar sentado em cima de cinzas e chorando e lamentando pelo mundo. Não, o mundo é um caos, a gente já sabe disso. Essa parte a gente já entendeu. Agora falta o quê? Falta a gente arregaçar as nossas mangas e começar a trabalharmos para o bem neste mundo. Esse é o convite da sabedoria, para andarmos com Deus fazendo o bem na nossa realidade. Para que isso seja possível, o que a gente precisa? Nós precisamos compreender a vontade do Senhor. Para que seja possível trabalharmos para o bem, juntos com a sabedoria, a partir da sabedoria, num mundo de insensatez, só existe uma forma disso ser possível. Caso contrário, a gente vai continuar lutando contra o mundo pelas lógicas do mundo. Se nós buscarmos compreender a vontade do Senhor, então a gente vai entender qual é o propósito de Deus para a história. Se nós buscarmos a vontade do Senhor, a gente vai entender o plano desse Deus para esse mundo. Por isso que o texto nos diz o quê? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Porque o oposto da insensatez é a vontade do Senhor. Nós podemos viver insensatamente ou podemos viver pela vontade do Senhor. Discernir a vontade do Senhor, essa deveria ser a grande busca da nossa vida. Buscar a vontade do Senhor. Qual que é o problema, de novo, que se instala conosco? O Novo Testamento é muito enfático, pessoal, quando se fala da vontade de Deus. Muito enfático. Buscarmos a vontade de Deus é o oposto do que a maior parte das pessoas fazem com relação a Deus. E isso se manifesta muito nas conversas, no aconselhamento, quando a gente vai olhando as pessoas, suas motivações, orações e etc. O que a gente percebe? Qual é a constatação, a grosso modo, que a gente pode fazer? É que a maior parte dos crentes, das pessoas que dizem que conhecem a Deus, que frequentam igrejas, etc., a maior parte dessas pessoas se aproximam de Deus não para compreender a sua vontade, mas para que Deus realize a vontade delas. Então eu busco em Deus
Um poder que eu não possuo para realizar a minha vontade. Eu tenho uma vontade, mas eu não tenho a capacidade para concluir aquilo que eu quero, para alcançar o que eu almejo. Então eu busco em Deus a solução. E aí a gente confunde Deus com o gênio da lâmpada. Entendeu? O gênio da lâmpada, você já viu alguma vez o gênio da lâmpada revelar a sua vontade para aquele que esfregou a lâmpada? Não. O gênio da lâmpada chega e fala: quais são os seus desejos? Você tem direito a 3 desejos, não é isso? E aí Deus vira para a gente o gênio da lâmpada. Então a gente chegou diante de um problema ou de um desejo, de uma vontade nossa, a gente esfrega a lâmpada, né? Leia-se, ora, faz campanha, jejua e etc. Né? É o esfregar a lâmpada do crente. E aí esse esfregar da lâmpada do crente vai fazer com que surja lá o gênio, e aí esse Deus bondosinho e etc. fala: qual é a sua vontade? Não, gente, a gente não entendeu o evangelho. Se trata de você deixar de lado a sua vontade. Porque a nossa vontade a gente traz do mundo da insensatez. A nossa vontade a gente traz da nossa vida natural. E a nossa vida natural, como a gente aprendeu no capítulo 2, é uma vida que segue o curso desse mundo. E o curso desse mundo é um curso de morte. É um curso que não é capaz de compreender a vontade de Deus. Se nós seguimos a esse Deus, então a nossa vontade tem que mudar, porque a gente não pode chegar para esse Deus com a nossa insensatez e tirarmos da nossa insensatez as nossas vontades pedindo para que Deus as realize. Não vai funcionar dessa forma. A nossa busca é por compreender qual é a vontade do Senhor. Esse assunto é tão sério que só na carta aos Efésios, Paulo fala 6 vezes sobre a vontade do Senhor. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Interessante. Foi vontade de Paulo ser um apóstolo? Não, porque se fosse da vontade dele, ele não seria nem um pouco maluco de ser um apóstolo. Porque quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dar uma lista enorme de todas as tragédias que aconteceram na vida dele depois que ele se tornou um apóstolo. A lista é longa, gente, é muita coisa, que se somar os nossos sofrimentos, talvez não dê metade da lista de Paulo. De todos os sofrimentos que ele passou por depois que ele se tornou um apóstolo de Cristo. Ele se candidatou para o apostolado, ele fez cursinho de apostolado, ele fez faculdade de apostologia. Não, gente, ele foi chamado para ser apóstolo. É apóstolo segundo a vontade de Deus. E talvez a vontade de Deus vai se revelar para nós como uma vontade que, em princípio, talvez não seja tão agradável para nós. Mas é a vontade de Deus. E aí a gente separa os maduros dos imaturos. Porque os imaturos vão olhar para essa vontade de Deus e falar: eu não quero esse negócio. Eu quero a minha vontade. E aí eu vou bater o pé. Do jeito que eu era criança e queria o brinquedo quando eu estava no mercado com meu pai. Eu quero e ponto final. E você vai ter que me dar. Porque se você não me dá, eu vou fazer um escarcéu. Deus, se o Senhor não me der o que eu quero, eu vou fazer greve de oração. Vou ficar 1 mês sem ir na igreja, Deus. O Senhor vai ver o quanto eu vou fazer falta para o Senhor. Eu vou ficar 1 mês sem ler a Bíblia. Só de raiva. Porque o Senhor não me deu o que eu quero. Talvez a vontade do Senhor, em princípio, pode parecer que não é lá exatamente aquilo que a gente queria. Mas conforme a gente vai vivendo e andando com esse Deus, e vendo o que é a vontade desse Deus, comparada com a insensatez desse mundo, daí a gente vai descobrir o seguinte: era exatamente isso. Em outras palavras, se um dia a gente se encontrar com Paulo, e eu espero que a gente se encontre, a gente chegar para ele: Paulo, valeu a pena ser um apóstolo de Cristo? Qual você acha que vai ser a resposta dele? Sem dúvida nenhuma. Valeu. Cada gota de sangue derramada, cada lágrima derramada, cada noite sem dormir. Valeu. Lógico que valeu. Porque era a vontade de Deus. Porque era a sabedoria dele. E a gente vai descobrir a felicidade plena em seguir a vontade desse Deus. O outro texto: e o amor, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 1:9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Capítulo 1, versículo 11.
Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Você reparou que como nesses textos a palavra vontade relacionada a Deus tem a ver com o seu plano e com o seu propósito? Entenda que a vontade de Deus, gente, revelada a nós, não é o que vai acontecer no futuro, mas é o plano que Ele já realizou na história. A vontade de Deus tem a ver com o projeto dele para a vida. A vontade de Deus tem a ver com o propósito sábio que Ele tem para a forma como nós vamos viver a nossa vida. A vontade de Deus é discernir a sabedoria dele no mundo da insensatez. É exatamente para isso que Ele está revelando para nós a sua vontade. O versículo nosso de hoje: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais para frente, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Ser escravo era uma condição que esses homens queriam? Não, obviamente que não. Mas enquanto eles estão numa sociedade que não é ideal, que é caótica, que é injusta, que é insensata ao ponto de escravizar outro ser humano. Enquanto essa é a ordem, enquanto a gente não consegue mudar essa ordem, o que vocês fazem? Vocês fazem as coisas seguindo a vontade de Deus, e você faça o bem em todas as circunstâncias. Mas, Senhor, o que eu estou vivendo é injusto. Não importa se é injusto, faça o bem mesmo assim. Mas como é que eu vou fazer o bem, Senhor, para essa pessoa que está me oprimindo? Não importa. Não tem a ver com a opressão, com a injustiça e com a insensatez do mundo. Tem a ver com a sabedoria de Deus e com a vontade de Deus. Então, se eu for seguir a lógica do mundo e a insensatez do mundo, o que eu vou querer? O que eu vou fazer? Eu vou bater de frente. Eu vou quebrar, eu vou romper, eu vou brigar. Daí eu quebro, eu fragmento, eu separo. Mas se eu for pela lógica de Deus, pela vontade de Deus, pela sabedoria de Deus, o meu jeito de viver, o meu jeito de encarar a vida, o meu cotidiano muda. Então, mesmo estando na escravidão, que graças a Deus não é o caso de nenhum de nós aqui, mas mesmo estando em um contexto de vida tão absurdo, extremo, como é o caso da escravidão, mesmo dentro desse sistema opressor e injusto, eu posso trabalhar para o bem. Porque eu não trabalho para os meus senhores, eu trabalho para Deus. Eu não realizo a minha vontade, eu realizo a vontade do Senhor. E é desse jeito que a comunidade cristã ia vivendo. Olha só, ele continua o texto nos fazendo um outro convite. Ou, então, na verdade, é o mesmo convite, mas agora colocando de uma outra forma. Usando uma metáfora, usando algo que estava muito presente no tempo do Novo Testamento, em que essas pessoas, especialmente de Éfeso, estavam inseridas, que é o convite para sairmos da embriaguez, para irmos para a sobriedade. Se então, o primeiro, lá que a gente viu no versículo 15, é deixarmos a insensatez do mundo para vivermos a sabedoria de Deus, qual que é aqui? É, pare de viver como um bêbado e viva como alguém sóbrio, que tem domínio próprio, que tem controle das suas decisões. Para de viver por aí perambulando como se fosse um bêbado. Saia da embriaguez que está esse mundo e venha para a sobriedade. Esse é o convite. O que é que o texto nos diz? Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você sabe que essa cultura para a qual Paulo está escrevendo, o mundo greco-romano, eles têm o deus do vinho, que é Dionísio. E a festa a Dionísio é uma festa de bebedeira. Então era beber até cair, sexo até não poder mais, o sexo era plenamente liberado, era uma coisa horrorosa, eram orgias e era homem com homem, mulher com mulher e várias pessoas envolvidas ao mesmo tempo, coisas assim grotescas, porque essa é a vida da embriaguez. Essa é a realidade que se instala quando o natural é viver bêbado. É como se a gente vivesse num mundo de bêbados, está todo mundo bêbado. E quando aparece um sóbrio no meio da história toda, aí a gente consegue enxergar o que é a bebedeira e os seus resultados e o que é a sobriedade. Então qual é o resultado? Como é possível não vivermos nesse mundo como bêbados? Ao invés de enchermos a cara com o vinho
que leva à libertinagem, uma expressão muito clara das festas a Dionísio, desse contexto. Qual é o conselho de Paulo? Deixem-se encher pelo Espírito. É o oposto da embriaguez. Enquanto o álcool em excesso nos leva à embriaguez e à libertinagem, ou seja, a relaxarmos moralmente, a relativizarmos os nossos limites, a expandirmos as fronteiras do que pode fazer e o que não pode fazer, entende? A sabedoria do Espírito que gera a vida, ela faz exatamente o oposto. Ela nos faz enxergar com maior clareza. Ela nos faz enxergar bem no mundo da insensatez. Ela nos leva a conhecer a vontade de Deus. Por isso, esse é o convite de Paulo. Deixem-se encher pelo Espírito. E lembre-se sempre do seguinte: quem enche é o Espírito. O sujeito aqui é o Espírito. É Ele quem enche. Não sou eu que me encho. Eu deixo Ele encher. Ou seja, o papel do Espírito, a função dele, o que Ele está aqui para fazer é nos encher dele. Já que a nossa nova vida é uma vida pelo Espírito, no poder do Espírito, na direção desse Espírito, Ele quer encher a gente. É a sabedoria dele, é a vida dele que está soprando em nós. E por isso ele precisa encher. Só que ele só pode encher na medida em que você permite ele encher. Daí, gente, é que aqui vem o segredo, a grande chave de viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é entender que eu não tenho um papel totalmente passivo. Embora é o Espírito quem tem o papel ativo de encher, também se espera um papel ativo de mim em deixar o Espírito me encher. Nós dois, portanto, temos um papel ativo, onde eu caminho com o Espírito, e o Espírito me enche, porque essa é a tarefa dele, e eu deixo o Espírito me encher, porque essa é a tarefa minha. E é nessa caminhada, nós e o Espírito, a cada ação, a cada pensamento, a cada decisão, a cada busca diária nossa por sabedoria, o que nós estamos fazendo? Deixando que o Espírito nos enche. Diante da tentação, quando a gente está dizendo não para a tentação, o que a gente está fazendo? Deixando o Espírito nos encher. Quando a gente pode revidar, mas a gente decide não revidar e engolir a seco, o que a gente está fazendo? Deixando o Espírito nos encher. Quando a gente pode agir de um jeito que a gente sabe que não devemos agir, o que a gente está fazendo? Se a gente deixa de fazer aquilo que a gente sabe que está errado, nós estamos deixando o Espírito nos encher. Ele vai preenchendo, portanto, os espaços que nós vamos deixando. Na medida em que deixamos de buscar as coisas que nos preencham, nós vamos abrindo espaços na nossa vida, para que esse Espírito Santo de Deus nos enche. Encher, gente, e deixar encher é uma tarefa junta. O buscar essa sabedoria diária, o buscar a orientação de Deus, o buscar discernir a vontade de Deus é uma parte integrante da nossa tarefa em toda essa história. Não é estranho, porque no capítulo 4, versículo 18, que o Luiz pregou para nós na semana passada, nós encontramos essa passagem. Eles estão obscurecidos no entendimento. Obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Eu não quero viver uma vida de entendimento obscurecido. Eu não quero viver uma vida separada da vida de Deus. Até mesmo porque esse Deus já me colocou dentro da vida dele. Agora o que cabe a mim é deixar que essa vida dele em mim tome conta de uma vez por todas. Cabe a mim buscar deixar que a vida de Deus, o Espírito de vida de Deus continue a soprar em mim, mudando todas as minhas categorias de pensamento, mudando aquilo que para mim é insensatez para que se transforme em sabedoria, mudando o Israel que às vezes age como um bêbado para o Israel que age pelo poder do Espírito, que age sem controle, que derruba os seus freios morais, que toma decisões voltado para si mesmo, que busca coisas a partir do seu egoísmo. Tudo isso faz parte de uma vida de bêbado, de uma vida de insensatez. Mas em Cristo,
no poder do Espírito, nós temos como romper essa barreira. E aí, a partir do momento que nós buscamos essa sabedoria, a partir do momento que nós buscamos ser cheios do Espírito, qual é o resultado? O resultado é que a gente vai olhar para o caos. O resultado é que a gente vai olhar para toda a tragédia que existe ao redor de nós. A gente vai olhar para os nossos próprios problemas. A gente vai olhar para aquilo que a gente ainda é e quem a gente gostaria de ser, e esse conflito. E no meio desse conflito, a gente vai descobrir o louvor e a gratidão. No meio do caos, a gente vai aprender a falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, da reclamação por causa do caos no mundo, de ficar em conversas e o nosso dia ser tomado por a gente ficar fazendo variações em cima do problema do mundo e da realidade, o que a gente vai aprender a fazer? A, no meio do caos, transformar a reclamação em louvor. O Dr. Shedd tinha uma fala que eu ouvi muitas vezes dele, e é uma maneira um pouco... O Ricardo Alexandre gostava de falar isso na Semana Teológica. Às vezes Deus é muito grosso comigo, né? E realmente, às vezes, ele é meio grosso. Ele chega com os 2 pés no peito mesmo, né? Mas a gente aprender o seguinte, que isso era o que o Dr. Shedd falava, que quem reclama, canta louvores ao diabo. E quem agradece, canta louvores a Deus. A reclamação é o hino de Satanás. Era isso que ele dizia. Que motivos nós temos para ficar reclamando? Fala a verdade. Que motivos nós temos para olhar para a nossa realidade e ficar reclamando? Por que eu ficaria reclamando da realidade se eu não estou fazendo nada para mudar ela? Porque a partir do momento que eu estou trabalhando com Deus para o bem das coisas, eu só tenho motivo para gratidão. Por isso que o texto diz, dando graças constantemente a Deus Pai. Não é dar graças de vez em quando entre as reclamações. Não é dar graças depois que eu faço uma pausa na reclamação para poder dar um pouquinho de graças a Deus. Isso é hipocrisia. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma maneira diferente de enxergar a realidade do que a nossa. Por isso que ele pode dizer isso. Por exemplo, em Romanos, Paulo vai dizer o seguinte para nós no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até mesmo as injustiças, as maldades, as coisas horríveis que estão na nossa realidade. Deus usa de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É por isso que mesmo no meio da injustiça, mesmo no meio da escravidão, por exemplo, como era o caso naquele contexto, dava para louvar a Deus constantemente. Mesmo que um apóstolo Paulo preso injustamente canta hinos de louvor a Deus. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é um problema. Aquilo é a realidade. A realidade é essa, eu prego o evangelho. As pessoas não vão querer ouvir esse evangelho. Porque esse evangelho entra em conflito com aquilo que elas pensam, o que vai acontecer? Eles vão mandar para a prisão. Então aquilo é a realidade dele. Ele sabia disso. Então não é porque ele está na prisão que o texto de Atos diz, e Paulo e Silas ficaram a madrugada inteira reclamando porque estavam presos. E Paulo e Silas, no meio da noite, na madrugada toda, eles ficaram fazendo protestos e batendo com as suas canecas na cela, reclamando porque eles estavam presos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando a Deus. Estavam dando graças constantemente a nosso Deus. Eles estavam fazendo festa no meio das cinzas. Eles estavam dando risada no meio da injustiça desse mundo. Porque isso é a coisa mais séria que a gente pode fazer. Aprendermos a buscar esse Deus, onde o louvor, a gratidão tem um papel fundamental. Por fim, o texto de Paulo encerra nos chamando ao princípio norteador da comunidade cristã. Uma comunidade que é diferente, é uma comunidade que atua, que vive, que é balizada pelo princípio maior da sujeição mútua. O que é que o texto diz para nós? Sujeitem-se uns aos outros
por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembrando que Paulo está dizendo isso numa sociedade em que, tanto na sua cultura judaica como na cultura greco-romana, o homem é maior do que a mulher. É uma sociedade patriarcal. E porque é uma sociedade patriarcal, o homem é mais importante do que a mulher. A mulher é literalmente inferior. Ele está falando isso numa sociedade onde, obviamente, que os escravos são inferiores aos senhores e aos homens livres. Ele está falando de quem é um judeu e sempre aprendeu que o judeu é mais importante do que o gentil, superior ao gentil, porque um é povo de Deus e o outro não. E aí o que ele está dizendo aqui? O princípio agora nessa comunidade, a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, o princípio norteador dela agora é diferente. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Em Cristo Jesus não há homem e mulher, escravo e livre, judeu e gentil. Todos são um só. Esse é o princípio da sujeição mútua. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Interessante que o que vem a seguir, aquele famoso texto, que geralmente Paulo é acusado de ser machista. Quando ele diz o seguinte: mulheres sujeitem-se aos seus maridos, e maridos amem as suas mulheres. Interessante. É lermos esse texto a partir do que ele diz no versículo 21. Versículo 21 é todos se sujeitando a todos. É a sujeição mútua. Então a mulher que se sujeita ao marido e o marido que ama a sua mulher, o princípio norteador por trás é a sujeição mútua. Onde não é o homem mais importante do que a mulher. Onde os dois estão juntos, são iguais em Cristo Jesus. E por temor a Cristo, um se sujeita ao outro. Ninguém é maior, ninguém precisa ser maior do que o outro. Ninguém precisa querer ser maior do que o outro. Porque só existe um que é maior do que todos, Cristo. E aquele que é maior do que todos, se tornou servo de todos. Entenderam? E porque ele se tornou servo de todos, é para nos dizer que não tem o menor sentido buscarmos sermos maiores uns dos que os outros. Esse texto de Paulo é só uma outra forma de dizer aquilo que João disse na sua primeira carta. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse é o princípio da sujeição mútua. Esse é o princípio do amor. Onde no amor nós nos curvamos uns aos outros. Ninguém quer ser maior do que o outro. Muito pelo contrário, eu quero servir ao meu próximo. É uma disposição interna. É uma disposição que vem da sabedoria do Espírito que tomou o lugar da insensatez. É uma disposição que parte de um coração transformado pela sobriedade do Espírito, ao invés da cabeça de um bêbado. É o oposto. É por isso mesmo que Jesus, numa das passagens mais emblemáticas dele com os seus discípulos, acontece o seguinte: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Essa é a cena em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E presta atenção à forma como esse texto, essa passagem que eu sugiro que todos nós reflitamos sobre esse capítulo 13 de João ao longo da nossa semana. Presta atenção como esse texto fecha exatamente aquilo que Paulo disse no nosso texto de hoje de Efésios. Uma relação profunda entre entender e praticar, entre observar e obedecer. Se eu entendi o que Jesus fez por mim, então eu preciso praticar aquilo que ele fez por mim. Se eu entendi que ele é o maior de todos e veio entre nós como servo, agora cabe a mim praticar isso.
Se eu leio os evangelhos e observo os seus exemplos, observo o jeito dele viver, cabe a mim obedecer e fazer como Jesus fez. É aqui que está, gente, a simplicidade, onde essa sabedoria está acessível a todos nós. Nenhum de nós precisa ser um grande erudito e conhecedor para ler os evangelhos e observar o que Jesus faz. Ninguém precisa de ter muitos graus acadêmicos e de instrução para ouvir as histórias de Jesus, observar as suas ações, observar o que ele fez e decidir viver igual. Decidir seguir pelo mesmo caminho. Porque a nossa felicidade no reino de Deus está atrelada a isso. Felizes serão se vocês praticarem essas coisas. Agora que vocês sabem essas coisas, a sabedoria dessas coisas, o saber, o conhecer essas coisas, precisa ser transformado numa sabedoria de vida. Praticar aquilo que eu conheço. Nossa intenção como igreja, quando pregamos, quando damos aula, quando fazemos semana teológica, quando fazemos encontro, nossa intenção não é, e nem nunca foi, e nem nunca será, encher a nossa cabeça de informação, simplesmente pela informação. Porque eu não usaria a Bíblia para fazer isso. A Bíblia é um livro de sabedoria prática. A Bíblia está interessada em nos mostrar exemplos para que a gente faça igual. Está interessada em nos apresentar Jesus vivendo a nossa realidade, o nosso mundo, agindo no cotidiano, como todos nós temos o nosso cotidiano, para que neste cotidiano a gente faça como Jesus nos fez. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio até nós e nos deixou os seus exemplos para que sigamos os seus passos. Nosso grande desejo, Pai, é pela tua sabedoria, é buscarmos, Senhor, a tua vontade e aprendermos a discernir a sua vontade. E ao discernirmos a sua vontade, Pai, vivemos como uma comunidade que sabe celebrar o seu nome, que sabe ser grata em todas as coisas, que aprendeu, Senhor, que reclamar é coisa de insensato. Mas de alguém cheio do Espírito, Pai, uma vida cheia do Espírito, é uma vida de constante gratidão ao Senhor, porque nós aprendemos a enxergar a beleza da tua presença em todas as coisas, porque aprendemos a enxergar o mundo como Jesus Cristo enxergava, um mundo onde a tua presença está em todas as coisas. Aprendemos a te dar graças, Senhor, cheios do Espírito, porque aprendemos a enxergar, a ter a visão da tua glória como a que Isaías teve. Não existe canto nessa terra que não esteja cheio da tua glória. Pai querido, nos ajuda a contemplarmos isso, olharmos além das nossas circunstâncias, olharmos muito além da insensatez do mundo em que nós estamos vivendo e que por tantas vezes, na nossa ignorância, nos alimentamos com essa insensatez, para que busquemos, Senhor, a tua sabedoria, para que busquemos, Senhor, a tua vontade, para vivermos em plenitude uma vida de amor, uma vida onde nós nos sacrificamos pelos outros. Em nome de Jesus. Amém.